Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 48 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Não só a voz dele. Não, inteiro, pronto. Prontinho por 15 mango. Mas aí é um spot que, cara, né? Vale 15 reais. Isso, vale 15 reais. Botava um ronco de motor no carro elétrico. O carro passava e... Meu, é um carro elétrico, velho. Não tem motor, sabe? Então tá, pessoal, hoje eu tô batendo um papo aqui com o produtor de áudio da Tomate Cereja, Michael Erdina. E aí, Michael, tudo certo contigo, cara? Tudo certo, cara, tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre como iniciar a carreira de produtor de áudio freelancer. Vamos lá logo após os comentários e comunicados da direção. Previously on Aparelho Elétrico. Antes de mais nada, deixa eu pedir desculpa aí, minha voz talvez não esteja tão legal, porque, peguei um resfriado aí nos últimos dias e tô me recuperando. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 12 minutos e 15 segundos. Curso para freelancers. Se você ainda não tá sabendo, eu fiz o curso online do Seth Godin. O guru do marketing e dos negócios fez um curso especial para freelancers e disponibilizou as aulas lá na plataforma Udemy. Em parceria com a Udemy, eu fiz o curso e contei como foi essa experiência em um artigo completaço lá no blog do Aparelho Elétrico. Quer saber como foi essa experiência? Então clica no link aqui na descrição do post. Não desliga do nosso conteúdo, meu chapa. Cadastra teu e-mail na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim eu posso te avisar toda vez que sair conteúdo novo no blog e você ainda recebe de graça, na faixa, uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Vamos aos comentários. Se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances dele ser um dos mais votados pela comunidade que acompanha o blog, então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um upzinho ali nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi dar ou não dar desconto. Eis a questão. E quem ranqueou alto nos comentários foi Tawana Schneider. Como sempre, ótimo podcast. Estou adorando ouvir vocês uma vez por semana. Sou artesã e a questão de desconto nessa área é algo bastante complicado. Existe muito choro, ainda mais quando é por quantidade. Por que vou dar um desconto pela quantidade de produtos se irei ter ainda mais trabalho? E um esforço físico e fadiga mental maior por estar produzindo sempre a mesma coisa. O brasileiro ainda desvaloriza muito a produção manual da própria região. Isso resulta em sempre achar que estão pagando mais do que vale. Mas vejo que aos poucos isso está mudando. Trabalho apenas com uma pequena margem devido à cultura do desconto no nosso país e se o pagamento for à vista. Outro método que uso para quem quer desconto é reduzir o preço, um valor simbólico, se o cliente buscar em minha casa, assim evitando deslocamento e perda de tempo, mas não seria propriamente um desconto. Como vocês falaram, cabe a gente a se posicionar e se comunicar com o cliente, mostrando o quão profissional somos ou desejamos ser e assim impor respeito, o que acarreta em um choro menor por parte daqueles que nos procuram, ansiosa pelo próximo podcast. Tawana, essa questão do desconto por quantidade, eu acredito que faz sentido, particularmente, né? Porque, por exemplo, assim, se tu é artesã e alguém vai e te compra uma grande quantidade, porque daí tu vai ganhar no volume, né? Se ele te comprar só uma, o valor é X. Se ele te comprar uma grande quantidade, daqui a pouco tu consegue fazer por meio X. Mas, obviamente, tu tem que saber qual que é o teu preço de custo, pra tu não tomar um tufo aí fazendo essa negociação, né? Tu não pode sair perdendo, tu sempre tem que ganhar. Por mais que seja em grande quantidade, tu dá um
desconto, mas ainda dando desconto, tu ainda tem que sair ganhando, tu nunca pode perder. E a questão de tu ser artesã, de repente eles estão revendendo o teu produto, de repente eles são revendedores, então acho que pra revendedores faz sentido sim tu dar desconto, porque daí eles voltam pra comprar mais, então tu ganha dando desconto, porque tu ganha no volume e também tu vai ter uma venda recorrente. Eu acho que vale a pena pensar nisso, né? Porque o desconto, ele não é um vilão, né, totalmente. O negócio é que a gente tem que saber por que a gente tá dando desconto e até onde a gente pode ir pra não tomar prejuízo, né? Tem que estar bem ligado nisso pra não fazer maus negócios e acabar inviabilizando o nosso negócio, né? E outra também que vale a pena deixar claro, assim, vale a pena deixar comentar, é a questão daquele cliente que pede muito, muito, muito desconto e às vezes tu acaba cedendo, ele vai pedindo cada vez mais desconto, cada vez te esgoelando mais, esse cliente tá querendo te falir, né? E daqui a pouco ele vai perder o parceiro. Com esse tipo de gente não é legal fazer negócio, né? Se ele tá querendo te esgotar, tá querendo, né, fazer tu trabalhar numa margem que tu não pode operar e que tu não vai ter longevidade operando assim, então tem que tomar cuidado com esses casos, né? Esses clientes que são muito oportunistas, né? Vamos seguindo em frente aqui, tem o comentário do Tom Matos. Henricão, esse podcast foi pra mim. O terror do desconto me vem à cabeça pelo simples motivo de insegurança. Essa que me faz pensar que poderei perder o cliente por me achar ganancioso, ou auto-insegurança, que é o subconsciente me comparando a quem está há muito tempo no mercado e dizendo, seu trabalho não vale isso tudo. Mas uma coisa que esquecemos na hora de dar o orçamento é que não é só o cliente que está na época de vacas magras. Eu também tenho minhas contas, meus gastos para alimentar e o apoio da Liga Oficial. É isso aí, Tom. Não pode deixar de pagar a liga em dia. Estou trabalhando para melhorar isso até para valer a pena o gasto de tempo e dinheiro das ferramentas de trabalho e para pagar o Joy, também da Liga Oficial, que há anos me ajuda com os freelas vetoriais. Ó, a galera da Liga fazendo parceria, muito legal ver isso. Ainda faço um preço por pacote de ilustrações, mas tomando cuidado para não ser explorado. Até onde eu sei, tendinite não tem cura. Valeu, rapazes, um abraço. Tom, com certeza, cara. Essa questão que tu trouxe é bem importante, né? Insegurança, né? Eu muito sinto isso, já senti também e fico pensando, será que eu devo cobrar tudo isso? Será que eu tô cobrando um valor honesto? Será que, né, meu trabalho é bom o suficiente pra esse valor que eu tô querendo, que eu tô pedindo? E eu acho que a gente tem que se valorizar, cara. Antes de tudo, a gente tem que se valorizar. Às vezes a gente fica nessa insegurança esperando que, de repente, a valorização venha dos clientes ou venha das pessoas ao nosso redor, dizendo, não, tu é bom, não sei o quê, tu é bom, tu é capaz, tu consegue fazer isso. Eu acho que a gente tem que olhar pra gente e se sentir capaz. Se o cliente não quiser fechar, beleza, o cliente não fechou, o mercado não tá fechando por os valores que a gente tá pedindo, ok, vamos dar uma estudada no valor que a gente tá pedindo, que a gente tá pedindo. Não a gente já fazer isso de largada, não a gente se desvalorizar já de largada, né? Tipo assim, não, esse trabalho aqui eu quero cobrar 5 mil porque eu acho que é um valor justo. Mas esse cliente jamais vai cobrar, vai pagar 5 mil por esse trabalho. Então eu vou cobrar 2.500. Aí tu cobra 2.500, ele paga. Será que ele não pagaria os 5 mil? Né? A gente começa a se antecipar muito, né? Eu acho que essa antecipação ela é perigosa. Então a gente tem que pedir o que a gente acha justo e negociar, não ter medo de negociar. Não tem nada errado em negociar, dar o valor e ver até onde tu pode ir. Por isso é muito importante e tem que estar na estratégia do cara quando ele forma o preço, saber qual que é o valor de custo. Eu tenho que chegar até esse valor aqui, eu posso fazer, porém eu já tô empatando. Mas o ideal é ter um lucro. Não fazer o trabalho só pra empatar, tem que ter um lucro também. Então tu tem que saber qual que é o teu valor de empate, o valor de lucro. E cara, se tu for fazer algum trabalho abaixo do valor de empate, já é terror e pânico, já não aceita, cara, minha opinião, não aceita. Só se tiver em épocas de vacas magríssimas aí, não tem pra onde correr e precisar fazer. Essa é a minha opinião. Mas é muito, muito legal esse ponto que tu trouxe da insegurança, Tom. Realmente isso aí ficou faltando no nosso papo lá e é bem válido, eu acho que muita gente passa por isso. Seguindo aqui com o comentário do Lourenço Avelar. Na minha região, existem caras que cobram um valor ínfimo nos serviços e ainda dão o desconto. Qual foi o problema disso? Eles têm muitos clientes e não conseguem atender a demanda. Muitos atrasos, falta de retorno e pouca qualidade. Chegou ao ponto que se você comparar o logo de 2 clientes, vai ver que é praticamente a mesma coisa. Portanto, estão difamados na região, não conseguem entregar no prazo e pelo valor que cobram não conseguem contratar pessoas para aumentar a qualidade e produção. Olha aí, né? Olha aí, então joga o preço no chão para conseguir cliente, depois conseguem muitos clientes, se afogam e, né, o negócio tá na ruína. Existe uma parcela de clientes
clientes que preferem pagar um valor maior, mas receber as coisas no prazo, com qualidade e ter aquele retorno rápido. Até a organização do freelancer conta na hora de definir preço. Um cara que não responde, nunca está disponível, combina e não cumpre, é foda. Prefiro pagar mais e evitar problemas. Gostei muito do posicionamento do Álvaro, que balanceou bem a conversa entre o ideal e o prático. Acho muito importante também a questão da indicação. No meu caso, 95% dos clientes de indicação já conhecem o trabalho, estão dispostos a pagar e não pedem desconto. Indicação é super importante. Valorize seus contatos. Com certeza, Lourenço, indicação é sempre uma boa, né? O cliente feliz vai indicar para outro possível cliente e esse possível cliente já vem com mais segurança, querendo já fazer um negócio contigo porque recebeu um testemunho positivo e para os clientes isso é bem importante, né, cara? Indicação com certeza é uma boa e muito legal esse relato que tu trouxe aí dos caras que se afogaram aí fazendo preço baixo e daqui a pouco estão inviabilizando a empresa deles e estão na ruína, né, digamos assim. Isso realmente é o que acontece, cara. O preço baixo, ele é aquele negócio do imediatismo, né? A gente acha que, não, eu preciso de cliente, eu preciso jogar o preço lá no chão e é uma coisa que é perigosa, cara. Tu pode fazer em um trabalho ou outro estrategicamente porque tu realmente precisa daquele dinheiro, vai entrar uma conta importante, tem que bancar as despesas, mas agora tu fazer isso sistematicamente em todos os clientes, para todos os clientes, cara, eu já vi muita gente se ferrando com isso. O marketing do preço não é legal, sem contar que tu pode ficar conhecido, né, no mercado como o cara do preço baixo, e não o cara que resolve o problema, né, não a pessoa que realmente manda bem naquilo, tu vai fazer isso aí, então tu precisa fazer com tal pessoa, porque essa pessoa é a mais competente que eu conheço, e com certeza tu não vai ter dores de cabeça. Tinha um amigo meu que falava assim, mal pagador paga 2 vezes, né, e eu acho muita verdade, assim. Quantas vezes já aconteceu comigo de um cliente não querer fechar comigo porque o meu valor tava muitas vezes acima do valor de um concorrente que tava com quem ele tava orçando também, e depois ele veio pra mim falando que, não, vou ter que fazer contigo porque o cara lá meteu bola fora e não deu. Até esse cliente volta dizendo, mas agora tu me faz um valor melhorzinho porque eu já gastei com outro lá. Como se fosse problema da gente, né? Como se fosse problema da gente. Quem decidiu fazer com outro cara foi o cliente, né? Mas isso aí já é papo pra outro podcast. E era isso, valeu o comentário aí, Lourenço. E esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 47, dar ou não dar desconto? Eis a questão. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Dar ou não dar desconto, eis a questão, e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. Atenção aí você que não se liga só nas imagens, mas presta atenção também no som dos comerciais. Você que curte demais jingles publicitários, você que presta atenção nas trilhas sonoras dos filmes e das séries, você que tá sofrendo demais na carreira de músico e não vê uma luz no fim do túnel, quem sabe a produção de áudio profissional não seja um bom caminho aí pra você. Aí, Michael, vamos começar esse papo do começo, cara, né? Eu acho que é um bom início de papo começar pelo começo. Como é que tu entrou em contato, cara, com a produção de áudio, assim? Como é que isso surgiu? Esse caminho surgiu na sua vida? Abra a caixa preta aí, Michael. Na real, eu comecei sendo músico, né? Fazendo minhas gravações em casa, assim, brincando. Tinha um cara que trabalhava numa rádio lá de Venâncio, que era meu amigo, era músico também, me indicou pra trabalhar lá. Eu fui trabalhar na rádio. E eu trabalhei 8 anos em rádio, fazendo produção pra rádio, né? Daí produzia as trilhas dos programas, produzia os comerciais de rádio, vinhetas e coisa, né? Cara, fiquei nisso, 8 anos, trabalhei em 2 rádios daí, do mesmo grupo, e as 2 rádios ao mesmo tempo, né? Depois surgiu a oportunidade de ir pra Santa Cruz, trabalhar numa produtora de áudio lá, daí áudio publicitário mesmo. Daí que eu conheci esse universo de produzir valendo, né? Porque na rádio tu produz demanda, correria o tempo inteiro, né? Digamos assim, eram comerciais que a própria rádio vendia, que não tinha uma agência pra produzir, daí tem que fazer em casa. A gente vendeu o espaço, provavelmente esse cliente nem pagava a produção, entrava meio junto, como é que era isso aí? Isso aí, era
vende e aí produz na própria rádio, com os locutores da rádio, com as músicas que tocam na rádio, né? Maicon é meu conterrâneo lá de Venâncio Aires, capital nacional do chimarrão, saudade, um abraço pra galera de Venâncio. Cara, e isso é bem comum no interior, né? Eu não sei se ainda isso rola, se isso rola muito em rádio. Bom, eu também tô meio perdido agora, não tenho escutado muito rádio, assim, mas eu me lembro que rolava muito, assim, música de festa, né? De, vai ter a festa no Ulrich, em Pinheiral, e aí tocava um Bon Jovi no fundo, né? Os negócios isso assim. Aí, e esse tipo de comercial tu produzia. Isso, no começo era isso aí. Mas aí eu comecei, dentro da rádio, eu comecei, por vontade minha, assim, a produzir uns comerciais um pouco diferentes, né? Trabalhar um pouco mais os comerciais. Tinha uma galera muito legal que trabalhava comigo lá, que dava apoio, os locutores e coisa pra fazer, né? Porque o grande problema da rádio é o tempo, né? Tipo, os caras vendem o comercial de manhã e de meio-dia ele tem que estar no ar, né? Caralho, cara, doideira. Aí, tipo, não dá, sabe? O primeiro locutor que passar, tu pega pra gravar, a primeira música que der mais ou menos certo ali era isso, e aí tu bota no ar. Isso é o normal, né? Uhum. Só que aí quando eu tinha um pouquinho mais de prazo, eu trabalhava melhor os comerciais, que eu gostava, né? Dessa coisa de testar como ficaria assim, como ficaria assado. E aí quando começou a ir pro ar esses comerciais diferentinhos, assim, daí todo mundo queria, né? E daí eu consegui, tipo, trabalhar melhor eles, porque daí eu dizia, dá pra fazer, não tem nenhum custo adicional, mas demora mais pra ir pro ar, sabe? Assim foi se desenvolvendo, eu comecei a fazer uns trabalhos mais legaisinhos, assim. Mas ainda assim, tipo, 90% da produção era essa correria, assim. Grava logo e vai pro ar, né? E esses mais legaisinhos que tu diz, era o quê? Tu já fazia um roteiro? Era uma coisa do teu instinto, assim? Não, eu acho que dá pra... Porque tu fez faculdade também, né, Maicon? Mas isso aí foi depois? Sim. Ou foi em paralelo? Eu tava na rádio ainda quando eu comecei, produção audiovisual, mas eu me formei agora, ano passado, né? Já tinha bastante estrada quando tu foi estudar, então. Sim. Tava há tempo já trabalhando. E esse negócio dos mais legaisinhos ali que tu disse, o que era que mudava, assim? Cara, era basicamente roteiro, assim, mudava, porque daí tinha o pessoal do jornalismo lá da rádio, que era bem parceiro deles, ajudavam, né, a desenvolver, sempre quando tinha tempo, sabe? Não tinha prioridade pra isso, né? Sobrou um tempinho aqui, vamos trabalhar no comercialzinho lá, sabe? E daí ia fazendo. E eu fiz uns jingles também, que daí também a rádio comercializava, de um jeito bem louco, assim, bem diferente do que é o normal, né? Mas funcionava, né? Sim. E era diferente, tipo, a moral era essa, que a produção dessa rádio era diferente das outras daí. Legal, cara, legal. Esse teu amigo que te conheceu aí, o que tu tava produzindo em casa? Tu fazia umas músicas cara, das bandas? Na real, eu gravava pra mim, assim, né? Uhum. E gravava. Gravava é uma mentira, né? Na época eu tinha um computador. Cassete. Não, eu tinha um computador, um 386, velho. Eita! Tipo, cara, não dava pra gravar nada, né? Na real, eu escrevia a partitura, né? Uhum. E aí, com o próprio software de partitura, tinha simuladores de instrumentos, assim, e eu pegava aquilo e transformava em MP3, e equalizava, mexia um pouco, né? Pro som ficar um pouquinho melhor, porque o som era bem ruim, assim, né? Eu fazia isso, na real. Não era uma gravação de verdade, né? Sim, tinha algum envolvimento, né? Como no interior tudo é escasso, né? Tem um cara ali que mexe com áudio, né? O cara escreveu umas partituras e foi lá trabalhar com comercial de rádio. Né? É que na real, nas rádios, pelo menos aqui na região, assim, a galera entra na rádio sem saber nada, né? Aí vai trabalhar na mesa ali, botar os programas no ar, né? Aí o cara que se destaca ali, que começa a dar certo, esse cara tem futuro, ó, né? É o que eles dizem, né? Aí esse cara vai pra gravação, aí esse vai produzir, né? Mas como eu já tinha um pouquinho de noção, assim, porque na real eu tinha o conhecimento da parte de hardware, assim, né? De cabear as coisas, montar o equipamento, eu sabia por causa das bandas, né? Eu sabia como uma mesa de som funcionava, tudo já. E normalmente o pessoal que chega pra trabalhar numa rádio nunca teve contato com isso, né? Sim, então, cara, é desesperador, cara. Tu falou quando chega pra trabalhar em rádio. Eu tive uma passagem pro rádio, a gente trabalhava um amigo meu de faculdade, Diego Weigel, conseguiu... Sim. Conhece o Diego? Trabalhou na Atlântida. Ele foi meu professor da Unisc. Que legal, cara. Bacana. Sim. Isso. Ele conseguiu um horário, né? Claro, né? Nos primórdios, lá no início da faculdade, ele conseguiu um horário numa rádio comunitária em Santa Cruz. E os caras assim, não, a gente dá horário pra vocês das 2 às 6 da tarde, toda quinta-feira de vocês. Cara, era muito tempo com os caras malucos, a gente não produzia o programa, nada, a gente só chegava lá, entrava ao vivo falando um monte de besteira, tocando som. E cara, eu me lembro assim da sensação de sentar na mesa e tipo assim, Rick, pilota a mesa aí, bota umas músicas, fala uns negócios no ar aí, e a sensação de tipo assim, cara, não tem um botão de stop, aquilo fica no ar direto, cara. Comecei a me engasgar, me atrapalhar, e eu, como é que eu paro o negócio? Cara, não tem como parar. Falou isso agora, me lembrei
lembrei, né? O cara chega ali, é muito curioso esse negócio da rádio, assim, porque... É bem isso, tipo, eles chegam e te botam na fogueira, né? Exatamente, Faz agora. cara. Mas aí, como eu já tinha um pouquinho, né, de conhecimento, assim, eu fui direto pra gravação, né? Eu nunca fiz mesa de rádio, né? Então eu fui direto pra gravação e aí eu comecei a produzir essas coisas por minha conta, assim, diferente, né? Os comercialzinhos melhorzinho. E aí me abriu portas. O dono dessa rádio comprou uma rádio FM. Aí nessa rádio FM ele me contratou já pra trabalhar nas duas rádios daí. Nessa FM eu fiz tudo, assim, do zero, sabe? Todas as vinhetas, todas as trilhas, a programação musical eu fazia tudo ali. Bah, era bem massa, assim, eu aprendi muita coisa, né? E essas coisas que tu produzia não era tudo composto. Tu tinha um banco naquela época já pra recorrer? Não, como é que funcionava? tinha... Era tudo trilha pronta já? Música famosa? Música do Metallica, do Bon Jovi? Esses ícones? Aí, esses comerciais que eram assim, tipo, vende agora pra ir pro ar daqui a pouco, era tudo música pronta, né? Uhum. Não dá tempo de produzir a música, né? Mas tinha esses comerciais mais elaborados, eu sempre que possível tentava compor uma trilha pra ele, né? Gravar eu mesmo, que era isso que dava o diferente, né? Já mostrar a importância de produzir o áudio com calma, né, cara? É, isso aí. Eu nem sabia direito o que eu tava fazendo, mas eu já fazia assim, sabe? Uhum. Eu aprendi fazendo, assim, foi legal, cara. O que é a melhor escola, né, cara? E uma das coisas que sempre perguntam aqui no aparelho, Henrique, preciso fazer faculdade pra ser freelancer, pra ser designer, não sei o que. É engraçado que tem gente que acha que freelancer é uma profissão, né? Sim. Onde é que eu faço a faculdade de freelancer? Freelancer é um formato de trabalho, né? Tu tem que escolher uma especialidade, ou designer, ou produtor de áudio, ou redator, ou programador. E a galera sempre pergunta, eu preciso fazer faculdade? Cara, não necessariamente, né? Eu não sei qual que é a tua visão, Michael, o que tu acha, assim? Porque tu já era macaco velho, né? Então tu já tinha uma cancha grande aí. E Sim. eu lembro, assim, pelos meus colegas de faculdade, né? Quando eu cursei propaganda e fui, inclusive, colega do Diego, no início da faculdade eu fazia jornalismo, foi aí que eu era colega do Diego. E eu me lembro que já tinha uns caras, assim, que já tinham uma experiência grande no mercado e eles iam estudar, depois de um certo tempo, assim. E eu sentia uma certa frustração daquela galera, porque rola um certo conflito, né? Tu já veio do mercado de trabalho e a faculdade, às vezes, te pinta um mundo que não é bem o que tá lá fora, né? Te esperando, né? Como é que tu encarou esse negócio, cara, da faculdade depois de ter tanto tempo de trabalho? Então, assim, primeiro, eu acho que não precisa ter uma faculdade para desenvolver uma profissão, né? Não é uma obrigação, mas eu acho que é muito importante. Na verdade, eu fui atrás de fazer faculdade porque eu sempre tive essa vontade de saber mais dentro desse assunto, desse mundo do áudio, né? E aí, o que tinha na Unisc mais próximo disso era a produção audiovisual, por isso eu optei por esse curso. No lance do áudio, assim, aprendi pouquíssima coisa. Foram 5 anos estudando todo dia e, cara, somou muito pouco. Não valeria a pena. Mas tem o outro lado, né? Disciplinas tipo filosofia, sociologia, antropologia, ética e legislação, poética audiovisual. Essas coisas o cara não vai estudar por conta, entende? São coisas que talvez sim, né? Talvez tu consiga chegar nesse mundo assim por conta, mas normalmente não. Tu vai estudar mais a parte técnica, execução da coisa, como se faz, né? E quando tu entra na universidade, te colocam essas disciplinas que, pra mim, agregaram bastante, sabe? Foram importantes. Tu curtiu bastante fazer sociologia, essas outras paradas? Sim, assim? Cara, achei legal. Eu sempre tentei relacionar tudo com áudio, né? Então, tipo, eu tava falando lá, antropologia, por exemplo, a gente não falava nada de áudio, mas eu tentava fazer conexões daquelas discussões com o mundo do áudio, assim, né? Uhum. Então isso eu achei interessante. E a outra parte que eu acho que é muito legal de fazer uma faculdade é os contatos, né, cara? Exato. Tipo, tu conhece muita gente, tu trabalha com muita gente. Hoje, agora eu tenho a produtora e eu trabalho com uma galera que eram meus colegas, sabe? Vários os trabalhos que eu faço hoje vêm daí, vêm desses contatos que eu fiz na universidade. Então, isso também achei bem massa, bem importante, assim. Eu acho que é foda, né? Porque o cara gasta uma grana fodida lá, né? Nem sempre tu vai lá pra, de fato, aprender, né? Tu vai mais pra te relacionar com as pessoas e fazer contatos e tal. Né? Isso aí. É curioso, né? É até bizarro se a gente entrar um pouco, fazendo um parênteses na nossa conversa, se o cara entrar um pouco nisso, porque a tendência é se perder, né? Se tudo começar a virar online. Hoje, como tem cursos online, né? De muita coisa e tal. Até tu me falou que tinha feito um, né? Há pouco tempo, até de repente. Eu faço. Tu tá fazendo ainda um? O fodaço aquele lá? Agora não tô fazendo. Eu terminei um, agora há pouco tempo, que era de composição, né? Com um professor lá da Berkeley, né? Um curso trimassa, velho. Tribom, muito acessível, muito barato, tudo online, fácil de fazer, podia fazer no meu horário. A única exigência que tinha
tinha é que tinha sempre prazo pra entrega das tarefas, né? Ah, tem entrega de tarefas ainda, isso que é legal, cara. Sim, tinha entrega de tarefa, isso era com prazo. Mas, tipo, assistir as aulas, eles fazem uma divisão assim que tu, meia hora por dia, né? Eu normalmente assistia todas as aulas num dia só, uma atrás da outra, sabe? Bate a fissura aquela, quero saber mais. Chegava uma noite, essa noite aqui vou deixar livre pra isso, fazia tudo e depois gastava mais 2 dias, assim, de noite pra fazer as tarefas e enviar. Bem bacana, cara. Legal, cara. Se tu tiver o link aí pra passar pra gente depois, eu coloco aqui na descrição. Sim, eu mando o link, sim. Pode deixar. Show de bola. E isso, cara, pois é, tem essa facilidade de tu poder estar num lugar geograficamente distante do professor, né? Do conteúdo, digamos assim. Isso é bacana, mas ao mesmo tempo também tu não tem muita interação com os colegas, né? Quando faz um curso online, né? E isso que é uma coisa que acaba perdendo, né? Se os cursos online conseguirem aprimorar isso, né? De alguma maneira fazer ali um encontrão da galera que tá fazendo o curso junto, seria até legal, né? Botar as pessoas pra trabalhar em grupo, sei lá. Agora eu lembrei que eu fiz, né? Um curso online, Web Design e Programação na Unisul, cara. E eu tinha, às vezes, uns trabalhos que eram em grupo. E era online a parada. Era muito louco, assim. Só que a galera tava meio que num ritmo meio matado, assim. Não era uma experiência muito legal. Claro que tu ir pra faculdade presencial é muito mais rica a experiência que tu tem, né? Tu não fica ali só falando de coisas da faculdade. Tu te relaciona com pessoas. Eu me lembro, assim, a sensação que eu tive quando eu cheguei na faculdade as primeiras vezes. Caraca, olha só um monte de gente parecida comigo no meu curso, assim. E era uma coisa que até então não tinha sentido antes, né? Tá, tem um monte de amigo, um monte de gente legal e tal, mas aquele sentimento de pertencimento a um grupo era muito forte na faculdade. E essa sensação, os cursos online ainda vão penar um pouquinho pra ter, né, cara? Isso não chega, né? Até esse que eu fiz tinha um grupo no Facebook, e aí toda semana tinha um tema de discussão, tipo um fórum, né? Cara, mas a galera não participava, porque isso não era obrigatório, isso era opcional, né? E aí, tipo, a galera não participava, sabe? Foi um mês, mais ou menos, o curso. Se a galera escreveu 5, 6 coisas lá no grupo, foi muito, sabe? Pena, né, cara? Podia ter enriquecido mais a experiência, né? Exato, podia ter uma troca ali, mas essa parte não rolou. Porque eu acho também que a galera que procura o curso online tá mais ligada nisso, né? Desse conhecimento técnico e prático, como eu faço isso, né? E era isso, sabe? Eu já tenho a minha vida. Eu já tenho a minha vida aqui, eu não quero outros amigos, eu não quero... meio que isso aí, sabe? É uma pena, cara, é uma pena. E, Michael, agora tu tava falando, né? E eu tava tentando puxar pela memória, né? Na época que eu entrei na Unisc, cara, lá 2000 e Guaraná de Rolha, lá muito tempo atrás. E eles estavam recém começando esse curso que tu te formou, que é o curso de audiovisual, né? E eu me lembro que tinha... A primeira turma tava rolando. E eu lembro das pessoas que eventualmente a gente fazia alguma cadeira junto, né? O pessoal se mistura muito ali, os cursos de comunicação, né? Produção audiovisual, relações públicas, jornalismo, propaganda, tudo meio junto no início, né? E eu fiquei me lembrando da galera que eu lembro daquela época, todos os caras que estavam nessa faculdade, eles eram músicos. Obrigatoriamente o cara precisa ser músico pra trabalhar com produção de áudio, cara? Não precisa. Até nesse curso tem bastante músico, tinha nas minhas turmas também, mas aborda muito pouco de áudio, né? Quase que só vídeo. Mas pra trabalhar com produção de áudio, não necessariamente precisa ser músico. Mas ajuda, né? Ajuda muito. Porque quem não é músico não vai conseguir, por exemplo, compor uma trilha, né? Aí já se fecham várias portas de trabalho, né? Tipo, produzir a trilha pra um filme, produzir a trilha pra um comercial. Tu não vai conseguir fazer se tu não for músico. Tu vai ter que contratar gente e aí já vai ficar caro. Então, né? É mais complicado. Mas não precisa. Por exemplo, quem trabalha em rádio, a maioria não é músico, né? E faz, né? Monta os comerciais lá. Só que daí é uma parte mais de edição, né? O cara monta com uma trilha pesquisada ali, um locutor, e daí aprende a botar uns efeitinhos, daí acha isso legal, entope de efeito nas coisas, né? Aí estraga o comercial. Ninguém presta mais atenção na mensagem, só pensa, porra, tem muito eco na voz desse malandro falando. Só barulho, né? Mas ok. Não, mas é isso, tipo, não precisa, mas ajuda muito. Para vários mercados, se tu for trabalhar com alguns mercados específicos assim, aí precisa, né? Tipo, produção de trilha, né? Não tem como tu gravar uma música se tu não sabe tocar nenhum instrumento, né? Cara, e agora tu me lembrou um negócio, falando isso, eu me lembrei quando eu fiz um programa parecido nesse mesmo formato que a gente tá fazendo, batendo um papo com um especialista em algum assunto. Eu fiz um com a Carol Machado do Revisão Pra Quê, né? Ela é revisora. E eu perguntei pra ela se ela conseguia ler um livro, ou um post, ou qualquer outro texto, sem ao mesmo tempo ficar revisando, né, o negócio. Tu ainda consegue ter aquela imersão na obra sem se desviar pro lado técnico da coisa? Quando tá tudo certinho, sim. Mas se tem um erro ali, começa a incomodar. Ele incomoda logo, assim, muito, sabe? Eu acho isso ruim, não gosto, mas eu também não consigo evitar, sabe? Tipo, esses dias mesmo eu tava olhando uma série ali na Netflix que era sobre carros e
coisa. E aí os caras tinham um carro elétrico e o cara que fez o som botava um ronco de motor no carro elétrico, sabe? O carro passava e... Meu, é um carro elétrico, velho. Não tem motor, sabe? Isso, a primeira vez que eu ouvi, eles mostraram o carro arrancando, assim, e deu esse barulho, me doeu, sabe? Mas acontece, né? Tipo, é um detalhe, sabe? É um carro passando, temos que meter aqui uma pressãozona, né? Que era pra ser um carro com uma potência boa, né? Uma performance boa, e aí os caras pensaram, vamos meter um som aqui de um V8, né? Caralho, cara, dessa... Eu costumo prestar atenção em trilha, em coisa. Claro, principalmente se tem uma banda que tá tocando alguma coisa assim que eu realmente gosto. Se eu tô assistindo uma série que tá meia boca e eles colocam uma música no lugar correto ali, tipo, tem uma série que é The Newsroom, se eu não me engano, e aí começa a tocar um Radiohead numa hora, assim, no final de um episódio, assim. Eu tava assistindo o episódio, tava bacana, assim, e aquela música entrou assim, puta merda, velho, fez todo sentido agora. Sabe, dá um sentido épico pra coisa, né? O som tem uma importância que às vezes a gente não se liga, né? Digamos assim, o brasileiro médio tá assistindo ali o negócio, ele vai gostar da parada, mas de repente o som tá tendo uma baita de uma influência nesse gostar dele, né? O som tá agregando pra caralho naquela cena, só que a gente não presta atenção que o som é tão importante, né? É isso que eu tô tentando dizer. E eu não sei como é que tu vê isso, Michael, assim, tipo, o que tu sente das pessoas se tu tá conversando, por exemplo, tu tava assistindo com alguém que não é produtor de áudio, esse negócio do ronco do motor, aí tu vai comentar e a pessoa vai levar numa boa, assim, tipo, cara... É só som, velho. Presta atenção no resto, o carro elétrico é importante, não usa petróleo. Normalmente, eu tento me policiar pra nem comentar, né? Porque também acho meio chato, sabe? Eu não consigo, velho. Não, eu tento me policiar, velho. Às vezes escapa, né? Tipo, às vezes é uma coisa muito assim, daí, putz, né? Sim. Só que aí, normalmente, quando eu comento, daí, tu viu aquilo certo, tu viu o que aconteceu, sabe? Normalmente eles dizem, nem reparei. Não me chamou a atenção isso, mas, cara, como não, sabe? É que no Brasil a gente tem, é histórico, assim, né? O áudio sempre foi meio deixado de lado na produção de vídeo, assim, né? Junto com o vídeo. Mas por questões técnicas, né? Não foi uma coisa, a gente não dá bola pro áudio. Não, é que na época que começou, o áudio era mais difícil de fazer do que o vídeo, então aí aqui no Brasil ainda era mais difícil ainda, porque não tinha acesso às coisas, né? E aí foi se criando uma cultura, assim, de, o áudio brasileiro é assim, saca? A história é contada no texto e nas imagens. O resto é resto. É só pra tapar o buraco. Tá, manda aí pra alguém fazer o áudio, bota qualquer coisa aí. Mas isso tá mudando, né? Faz um tempinho já que tá mudando e tá melhorando bastante. As produções de hoje, assim, já tem uma preocupação bem grande com o áudio e tá bem melhor. Pois é, cara. E tu falou agora um negócio que é bem importante, que é a questão da... Houve uma época que era mais difícil de produzir o áudio, né? Então era mais fácil fazer as imagens. E hoje em dia a gente tem um acesso fácil, né? Pra baixar softwares e tal, né? Como é que tu vê isso, cara? Tu te assusta? Tu que trabalha já nesse mercado, aí tu te assusta, tipo, não, agora qualquer gurizinho pode fazer áudio em casa, ou de repente tu olha, não, beleza, que bom que tem mais gente fazendo, é mais concorrência, e assim o mercado vai evoluir, né? As pessoas se obrigam a evoluir, não fica estagnado. Como é que tu enxerga isso, cara? Eu enxergo assim mesmo. Eu acho que quanto mais gente fizer, melhor vai ser o áudio do Brasil, entende? Eu acho ótimo que a gente tenha acesso agora às ferramentas, até porque senão eu não teria a minha produtora, sabe? Essa facilidade de acesso me ajudou também a comprar os meus equipamentos, a conseguir os softwares, né? A aprender as coisas também. Então eu acho bacana, velho. Acho que é legal. Quanto mais gente fizer, melhor, sabe? Tem gente agora no Brasil já desenvolvendo equipamento, que também é muito legal. Equipamento profissional para áudio, assim. Também vai barateando o custo de algumas coisas. E acho bem importante e acho que tem um movimento grande, assim. Tem bastante gente prestando atenção nisso, trabalhando com isso. Na publicidade, assim, não é tanto, mas, tipo, produtores musicais, né, que produzem bandas e coisa. Cara, tem um mercado bem legal, muita gente boa fazendo, e esses caras precisam ter acesso a muito equipamento, então essa facilidade de acesso ajuda, sabe? A música, tecnicamente, pelo menos, vai melhorando, saca? Legal. Eu também penso assim, cara, às vezes a gente fica muito no ranço, tu vê as pessoas ficam, todo mundo faz, pra que mais gente fazendo, não quero fazer. Pra mim, isso aí é papo de gente conformada que não quer se puxar mais pra fazer o negócio, né? Se tu tá ali, tu te dedica à tua profissão, vai te aprimorando,
quanto mais tu puder fazer, cara, não tem. Vai ter cliente pra ti, vai ter trabalho, independente de quantas outras pessoas estiverem fazendo. O problema é que se tu te acomoda, né? Às vezes a gente chega num nível ou enche o saco de algumas coisas e se dá, assim, esse conforto, entra na zona de conforto, né? E aí, tá, não, mas não vou fazer, não preciso, não sei o que. E aí quando vê, começa a faltar cliente. E aí quando vê, tu já tá numa situação, cara, que pra tu voltar a entrar no ritmo dessa molecada que veio depois É difícil daí. É. Eu acho que é bom. Mais facilidade tiver, mais profissional vai ficar a coisa, sabe? Isso é bom pra mim também, entende? É mais gente interessada no assunto, é mais gente trabalhando com isso, é mais gente contratando o meu serviço, sabe? Não vejo como concorrência, assim. Claro, tem situações, assim, tipo, locutores, por exemplo, que produzem comerciais em casa, né? Aí tu encontra, velho. Procura no Google ali, tu acha. O cara promete assim, te entrega um spot por R$15. Não tem como eu fazer um spot por R$15, entende? Vou pagar muito mais só pra um locutor gravar. Mas ok, tipo, eu não me estresso com isso, sabe? Eu vejo às vezes... Ele entrega o spot inteiro, não só a voz dele. Inteiro, pronto. Prontinho por 15 mango. Mas aí é um spot que, cara, né? Vale R$15. Isso, vale R$15, saca? É bem isso. Alguns até são bem feitos, tecnicamente, sim, são bem feitos, mas por R$15, com certeza o cara não tem autorização de uso da trilha, então dependendo do cliente já pode dar rolo. Por R$15 o spot, velho, ele não vai ter um microfone muito bom, né? Provavelmente ele vai ter um mic legalzinho ali, era isso. E ele não vai ter uma preocupação em, esse material vai funcionar, vai ter resultado pro cliente. Não, ele vai pegar o texto, gravar, botar uma música embaixo e te mandar. Quantos spots de 15 minutos ele vai ter que fazer por dia pra bancar os custos dele, né? Então ele vai dedicar cara, 2 minutos pra cada spot. É por aí. Tipo, grava, a primeira gravação tá valendo e era isso, sabe? Então, é um mercado também, né? Tem gente que compra esse spot e funciona pra esses caras, porque eles estão aí, né? Estão trabalhando, não estão deixando de existir, não estão sumindo, né? Não, eles estão aí. Mas não é o mercado que eu quero, então eu não vejo eles como concorrência, sabe? Eu não trabalho pra esses clientes deles. Eu acho melhor ter facilidade de acesso, tanto de informação como de equipamento e coisa, para esses caras daqui a pouco migrarem para um trabalho melhor, mais profissional, sabe? Do que eu ficar me preocupando em, o cara lá tá vendendo tri barato e não vou conseguir concorrer com ele, saca? Porque essa concorrência não existe, na verdade, sabe? Isso é uma coisa que a gente falou até no último podcast aí, do dar ou não dar desconto, né? Não sei se tu lembra. Já deve ter editado ele, né? Ainda não saiu pra galera, mas já... Quer dizer, quando a galera estiver ouvindo esse aqui, já deve ter escutado o último. A gente falou bastante disso, né? E agora até no último que eu lancei hoje de manhã, no dia que a gente tá fazendo essa gravação, que eu falei do negócio da pirâmide, né, cara? Que tem a pirâmide dividida em 3 camadas. No topo tá a galera premium, no meio tá a galera plena e embaixo tá a galera popular, digamos assim, né? E a galera popular é essa, né? A galera que faz spot a 15 pila e gasta 2 minutos pra fazer o negócio. No meio tem uma galera que já tá no meio do caminho. E lá em cima, o premium é a galera que cobra realmente um preço mais adequado ao tempo que vai investir fazendo aquilo pra poucos clientes, né? Então no topo da pirâmide, o serviço premium são poucas pessoas oferecendo e poucas pessoas comprando, né? Isso aí o cara tem que entender, né? Então o cara que tá no topo da pirâmide, ele não vai brigar com o cara que tá na base da pirâmide, que é o popular. Não pode nem se preocupar com esse cara, né? Exato, é por aí que eu vejo também, cara. É legal dar esse toque aí, deixar no áudio isso pra galera se ligar, né? Que não tem que se preocupar com certas coisas. Isso sempre vai existir, cara. E de repente esse carinha que tá começando agora, que tá cobrando 15 pila, e começando agora, não sei, né? Às vezes as pessoas têm anos de experiência e cobram um preço que parece impraticável, né? Eu não consigo entender como é que essa matemática funciona, mas se mantém. E de repente o cliente que tá contratando esse cara, ele vai comprar esse spot e vai pensar, tá, vou fazer dessa vez e preciso de algo melhor pra próxima. De repente pode ser uma porta de entrada pra tu saber que tu precisa de coisas melhores também, né? Pelo menos o cara tá tendo acesso a alguma coisa aí, ou de repente o cara não tem grana mesmo pra investir em áudio, mas vai começar com esse cara. E eu sempre gosto de ser meio otimista, assim, tipo, não, o cara vai começar, depois quando começar a faturar mais, ele vai de repente apostar num cara melhor pra produzir e dar uma atenção, a devida atenção pra isso, né? O meu foco aqui na produtora é mais áudio pra vídeo, né? Áudio pra comercial de TV, pra comercial pra web. Eu faço pouquíssimo spot, assim. Justamente porque a galera que investe em spot tá diminuindo muito, assim, sabe? As agências já não fazem mais campanha de rádio baseada em spot. Uma que outra faz, uma que outra acontece, sabe? E começar a fazer baseado em podcast. Né? Sabe? Mas eu vejo... É difícil numa rádio tu ouvir um spot que foi produzido fora. O spot é produzido na rádio mesmo, porque na rádio é de graça, né? A veiculação tu vai pagar igual. Diferente de se eles vão fazer spots, tu vai mandar pronto. A veiculação tem o mesmo custo. Então o cliente acaba optando por, eu vou botar na rádio, mas deixa a rádio mesmo lá fazer. E aí eu vou direcionar
direcionar mais verba pro vídeo, que vai pra internet, que vai pra TV, né? E aí eu faço o áudio desse vídeo, entende? É melhor pra mim do que fazer o áudio do spot, que eu ia gastar um monte de tempo e não ia ter retorno, sabe? Quando aparece algum eu faço, fiz esse ano, já fiz alguns, mas é raro, as agências estão apostando pouco na divulgação em rádio, assim, sabe? Cara, eu tenho cada vez mais escutado menos rádio, né? Na verdade, eu assisto muito rádio, olha a pira, assisto rádio no YouTube. Eu assisto a Band News lá de manhã, assisto o Morning Show na Jovem Pan, ali mais às 10 da manhã, de vez em quando. Às vezes eu assisto a gravação que ficou no YouTube de noite. Tipo assim, tem que brincar com o cachorro das 10 às 11, eu deixo rolando o que rolou no Morning Show de manhã. É assim que eu tô consumindo rádio, cara. E esses dias eu tava aqui na rua de Porto Alegre caminhando e parou uma mulher e um cara me pararam. Tu te disponibiliza aí pra participar de uma pesquisa? E eu, cara, normalmente eu digo não, né? E eu pensei assim, não, eu tô fazendo lá a pesquisa do aparelho elétrico, né? As pessoas precisam responder. Aliás, você, ouvinte, se ainda não respondeu a pesquisa, aproveita o link na descrição do post aqui, vai lá e responde. Eu pensei, né, tô largando a pesquisa, querendo que as pessoas respondam a minha pesquisa, eu não vou responder a pesquisa dos outros. Beleza, vamos fazer essa gentileza. E era uma pesquisa sobre rádio, cara. E, qual o seu consumo de rádio? Quantos aparelhos de rádio você tem em casa? E, cara, assim, tipo, tudo respondia não. Internet não contempla a nossa pesquisa, não tem como responder aqui. E aí eu já tentei puxar um pouco a sardinha pro podcast. Não, mas se quiser botar aí que eu ouço bastante podcast, isso é interessante. Não, a pesquisa não contempla, não tem. Não, então tá, muito obrigado. É engraçado que daí eu começo a perceber que a gente vive numa bolha, né, cara? Ainda tem uma galera que ouve rádio e consome rádio, né? Sim. Só que talvez essas campanhas que botam grana, talvez não esteja visando atingir esse público, né? Ou não vale a pena gastar com rádio pra atingir esse público, produzir mais, um áudio muito pomposo, diferente, não sei, né? Deve ter alguma lógica na cabeça das pessoas aí que não estão investindo no rádio, né? Mas acho que o rádio ainda é forte, né? Ele tá sofrendo uma transformação, né? Precisa se reinventar de novo, né? Pelo menos na parte comercial, assim, que eu também não ouço mais muito rádio, né? Mas eu já lembro disso ainda da época que eu trabalhava lá, eu saí da rádio já faz 5, 6 anos, né? Faz tempo já. E eu lembro que naquela época já tava diminuindo, sabe? Na real, porque começou a publicidade na web a ficar muito forte, né? E aí, sei lá, a galera prefere investir mais ali. Na rádio faz lá, do jeito que eles fazem, pra tá presente, sabe? Tá presente aí, tá acontecendo no rádio também, mas o foco mesmo da campanha é outro, né? Saquei, cara, saquei. Antes tava falando negócio de montar estúdio em casa e que tá mais acessível e tal, pra pegar esse gancho aí. O que o cara que tá ouvindo a gente aqui talvez esteja interessado em começar a produzir áudio em casa, pra dar um jeito de repente na carreira de músico que não engrena, né? Eu como músico frustrado aqui posso entender muito bem. Depois o cara larga a carreira de músico e vai produzir podcast, né? Essas coisas. Mas, cara, que dica tu dá, assim, pro cara que quer montar o seu estúdio em casa? O que tu considera indispensável pra começar a atuar de forma independente em casa, assim? Precisa ter um computador, precisa ter um microfone, ou essas vozes o cara vai agenciar? Como é que é isso, assim? Depende da estrutura do que o cara quer fazer, né? Mas o basicão, assim, é um computador razoavelmente bom, né? Um processador bom, memória RAM e HD valendo, assim. Uma placa de som legalzinha, tipo, com 2 canais já tá legal pra começar. Um microfone bom, aí depende do que ele vai fazer. Vai precisar um controlador MIDI, ou um violão, essa parte mais pra música, assim, né? E monitores, né? O monitor é muito importante. O monitor, no caso, é as caixinhas de som que tu diz. Isso, as caixinhas de som. E é a parte mais cara e a mais importante. E isso, me diz aí, por que esses monitores são importantes, cara? Porque existe uma diferença, assim, as caixinhas de som que a gente conhece, as mais comuns, assim, mais simples, elas são caixas para consumo, né? Então elas dão uma embelezada no som, né? Tipo, tem um gravezinho legal ali, o agudo é tratado de uma forma, né? Cada caixinha tem suas características, assim, mas para que o áudio que tu ouça fique bom. E o monitor de referência, ele é feito para te dar o som mais flat possível, para tu ouvir realmente o áudio que tu tem. Não fica mais bonito, ele é o que tu tem. Então, se tá feio, é porque tá feio mesmo. Dá um jeito, conserta, sabe? Saquei. Ele é tipo assim um padrão. Isso, ele te dá o áudio flat, mais flat possível, assim, na real nunca é 100% flat. Flat, eu digo, retilíneo, assim, todas as frequências respondendo da forma como elas entram, elas saem, sabe? Ele não disfarça nada, né? Mas aí tem várias outras coisas que vão interferir nisso, a tua sala, tratamento, o tipo de monitor, né? Tem alguns monitores que são melhores para alguma coisa, outros melhores para outra coisa. Daí já fica mais complexo.
básicos, assim. O básico tem que ter uma noção, assim, aonde eu quero atuar, né? Um foco principal. Vou fazer, tipo, sei lá, vou trabalhar para publicidade, né? Então, vou fazer áudio para vídeo, vou fazer spot, jingles. Aí tu vai precisar um instrumento, de preferência um teclado, porque no teclado hoje, através do MIDI, tu faz tudo, né? Tu faz a banda inteira. E monitores bons, computador, placa de som. Tipo, isso é o basicão, assim. Eu não sei se isso tem a ver, porque assim, ó, por exemplo, eu passo uns perrengues quando eu tô aqui editando o podcast. Até pra quem não sabe, o Michael me ajuda a editar o podcast, né, Michael? Essa etapa que tu faz aí, eu chamo de higienização do áudio. Eu não sei se esse é o termo correto, né? Pode ser. Tirar gaguejo, essas coisas. O Michael sempre me ajuda nessa parte, aí ele limpa, dá essa força aí pro aparelho elétrico pra gente ter podcast toda semana. E depois ele me passa de volta a bruta, né, limpinha, e eu faço umas edições pra deixar ele bonitinho do jeito que vocês estão ouvindo agora aí, pessoal. E, Michael, o que acontece, assim, às vezes eu edito sem os monitores. Eu edito com fone de ouvido. Isso aí não deve ser muito indicado, eu acho, né? Cara, não, pra podcast, assim, não tem grandes problemas, não. Daí o que acontece? Eu edito no fone de ouvido, daí essa trilha tá muito alta aqui, eu tô com, sei lá, tá com volume menos 25, alguma coisa aí. Me corrija se eu estiver passando vergonha, né? Porque eu faço tudo no peito e na raça aí. E aí no fone de ouvido tá muito alta a trilha, daí eu vou lá e baixo a trilha, agora ficou perfeito. Daí quando eu vou escutar no computador, no áudio do computador, né, sem os fones, né, nas próprias caixinhas do computador, mas agora nem dá pra ouvir a trilha. Aí começa a dar essa disparidade. Os monitores ajudam a resolver um pouco isso ou não? É outra questão? Sim, ajudam nisso também. Porque o fone, ele é para consumo, né? Claro, existem fones profissionais, que daí são usados como monitor, mas mesmo esses, tu vai ter um grave no fone que tu não tem na caixinha do computador, entende? E é esse grave que traz a presença da trilha, né? A trilha tem um grave que a nossa voz não tem, o baixo, a bateria ali, né? Então, no fone, a trilha tá parecendo alto, aí tu baixa. Daí, quando tu ouvir na caixinha de som, além desse volume que tu baixou, tu ainda vai perder todas as frequências graves ali baixo da bateria, também não vão estar nesse som, sabe? E aí vai parecer que tá mais baixo ainda, mas ainda é melhor confiar no fone do que nas caixinhas do computador, entende? E eu tendo a acreditar que quem ouve podcast ouve mais no fone também, né? Isso aí é totalmente... Ouve mais no fone também. Isso é um desconfiômetro que eu tenho, né? É uma desconfiança que eu tenho aí, né? Eu não sei, tem gente que... Às vezes eu escuto assim, o meu marido tava escutando o podcast de vocês e eu peguei de canto de ouvido, ele tava ouvindo, eu comecei a escutar junto. Então eu imagino que, né, que a pessoa tava lá ou trabalhando, ou eu muitas vezes escuto no próprio celular, cara, ou no iPad mesmo, coloco em cima da geladeira ali, vou lavar louça, ou vou preparar um rango e deixo rodando. Na maioria das vezes eu escuto com um fone de ouvido, né? Mesmo que eles ouçam no computador, vai ser melhor tu fazer a tua mix pelo fone, né? Porque senão depois vai estar bom no computador, a trilha vai estar presente, vai estar legal, mas aí quando tu ouvir no fone, vai estar muita trilha, sabe? Nesse teu caso é melhor tu sempre acreditar no fone, né? Eu tenho umas noias assim com monitoração, tipo, agora com essas, comprei faz pouco tempo esses monitores novos, né? São os da Yamaha, profissionais mesmo. Antes eu tinha uns M-Audio, e os M-Audio eles são para consumo, assim, né? Não são indicados para monitoração. Eu tinha eles porque não tinha grana para comprar os outros, né? E aí eu peguei uma mania, assim, tipo, eu ouvia, mixava por eles, mas eu não confiava, né? Porque eu sabia que eles não eram o ideal, assim. Então eu mixava neles, depois eu ouvia no fone, e depois eu ainda pegava, botava o sonzinho num pendrive, levava pro carro e ouvia no carro, sabe? Essa noia, né? Ainda tem um pouco. Eu mudei os monitores agora, melhorou muito, mas eu ainda tenho um pouco essa noia, assim. Eu preciso dar uma conferidinha no carro, sabe? Sim. Porque... Eu me lembro da época que tinha banda, né, cara? E aí a banda ia lá no estúdio, gravava umas músicas. Daí o cara, vamos escutar lá no rádio da tua casa. No teu rádio do teu carro. Mas bota nas caixinhas do computador. E, cara, soa sempre diferente, né? Perde grave, ganha agudo e vice-versa. Esse é o papel que o monitor de referência mesmo faz. Ele tenta fazer com que a tua mixagem, né, fique o mais parecido possível em qualquer sistema de reprodução, né? Que vá soar parecido, mas claro que daí tem os problemas de cada sistema, né? Vai ouvir no som de casa lá, ou no som de carro. Eu deixo flat o som do meu carro, mas tem muita gente que, bota um gravezinho a mais, né? Você já não pode mais confiar na resposta dali, entende? Sim. Porque tu tá adicionando uma coisa em pós ali, né? Ou tu vai ouvir na caixinha do computador. Cara, computador, eu não sei exato assim, mas sei lá, de 100 Hz pra baixo
não deve tocar nada, né? Então, baixo, bateria, o bumbo da bateria, assim, tu não ouve, sabe? Ele tá ali presente porque ele sobra, né? Mas o que tu tá ouvindo é isso, é a sobra deles, né? A frequência mesmo deles, o peso deles, tu não tá ouvindo, né? Legal deixar essa dica. E falando em monitores aí, já que eu já tenho essa vontade, né? Mas eu também acho que eu tô nessa etapa que nem tu aí, Michael, que tu tava antes, não tinha grana pra comprar e usava os que não era bem muito indicados pra coisa. Pra ter uns monitores assim, que tu considera já confiáveis, tu tem uma ideia de quanto que quem tá ouvindo a gente aí vai gastar, vai precisar investir pra montar o seu home studio? Pra montar todo ou só pros monitores? Vamos falar primeiro dos monitores só. Quanto é que Tá. dois monitores legais, assim? Cara, uns 5 mil. Eita, nós! Eita, vai ter que fazer muito fila pra pagar isso aí. É carinho, velho. Tu consegue usado por menos, às vezes consegue uma promoção por um pouco menos daí, né? 13,5, 4, 4,5. Mas o problema de comprar usado é que tu não sabe como aquele monitor foi utilizado, né? Às vezes o cara compra e usava pra botar som em casa. E daí eu prefiro comprar, pra esse caso, pra uso profissional, eu prefiro comprar novo, né? Só que daí é salgadinho, né? Por isso que eu demorei tanto pra ter, né? Senão eu teria logo de início, né? Sim, mas é aquele tipo de investimento que também se paga, né? A gente se assusta um pouco com o valor, mas, pô, tu vai continuar trabalhando, aquilo ali vai te trazer retorno, né? Às vezes é um investimento que é necessário, né? E vai fazer diferença no teu dia a dia, né? Tu vai trabalhar com mais tranquilidade e vai produzir melhor, né? E ele se paga porque é um produto de durabilidade, assim, né? Se tu usar ele do jeito certo, cara, é muito difícil dar problema, então tu vai usar sempre, sabe? Tu vai comprar uma vez só, não tem muito estresse, assim, com o monitor, né? Tu tem uma ideia, assim, Michael, de quanto tu gastou no teu estúdio, ou pra ter um estúdio mínimo viável pra começar a atuar, quanto que o cara gasta? Tu tem uma ideia ou tu te jogando muito na fogueira aí? Eu não sei exatamente assim, quanto eu gastei. É que o meu eu fui fazendo aos poucos, né? Devo ter, contando o computador, as coisas, um pouco mais de 50 mil investido. Mas ainda é bem básico, né? Ainda é básico, cara. É que tudo depende do foco, né? Por exemplo, pra mim, uma placa de 2 canais, eu tenho uma Focusrite e tá ótimo, porque é isso, eu não gravo banda aqui, entende? Se eu for gravar uma banda, eu já preciso de uma placa que tenha no mínimo 8 entradas, né? E aí uma placa profissional com 8 entradas ou mais vai me custar aí 5, 6 mil pra cima. Essa daqui custou R$900, porque ela tem 2 canais só. Então depende do foco que tu vai jogar. Pra gravar banda profissionalmente, assim, né, fazer um sonzão massa, tu vai ter que ter periféricos, né, compressores, coisas que eu não uso aqui. Minhas mix são tudo inbox, né, porque é um material, é bem produzido, é bem trabalhado, mas é efêmero, né, tipo, vai ficar no ar ali 30 dias, 6 meses, às vezes 1 ano, e depois vão fazer outro, saca? Não é a mesma coisa que produzir a música de uma banda, que vai ficar na história dela, aquela música que ela produziu, né? Pra tu montar um estúdio pra banda, o investimento é bem maior. Dá pra começar com pouca coisa, porque o negócio é começar a trabalhar, né? Mas depois, cara, é um investimento sem fim, né? Tu vai sempre querendo mais coisas. Sempre tem coisa nova, software novo, plugin novo. Tem que pesquisar bastante antes de comprar as coisas pra ver se realmente vai fazer diferença. Eu consegui limar muita coisa do workflow aqui, de plugins e coisa que eu tinha, mas que, tipo, cara, tem, sei lá, uns 10 tipos de compressor aqui, mas eu só uso 1 ou 2, então pra que ter 10, sabe? O cara sempre vai testando, né? Vai baixando, vai testando. Uma hora eu posso precisar disso aqui. Não, mas isso aí eu parei de fazer, tipo, eu vou testando, né? Porque eu tenho curiosidade sempre. Eu sigo as páginas da galera que faz, né? E, lançou um plugin novo lá, eu tento conseguir uma demo e testar e ver se faz diferença. Mas a maioria, tipo, é mais do mesmo, assim, né? Fica um pouquinho melhor, ou ficou mais fácil de trabalhar, mas faz a mesma coisa que aquele que eu já tenho, então, né? Não preciso gastar com isso, posso gastar em outras coisas, sabe? E, cara, eu tava falando do teu estúdio e tal, né? É curioso, porque aqui na minha frente agora, pra abafar um pouco o eco da minha sala, né? Minha sala é pequena, mas eu acabei mudando, eu tinha mais móveis nela, né? E aí eu fiz umas mudanças em casa e tirei, e aí eu comecei a sentir que começou a dar muito eco na minha voz. Quem escuta com calma, dá pra ver que em alguns momentos do podcast tem mais eco e às vezes menos eco. Quando tem mais eco é porque eu esqueci de colocar os travesseiros na minha frente, cara, que é a chinelagem o negócio.
ter 3 travesseiros na minha frente agora pra abafar um pouco o eco da sala. Claro, o cara que é profissional tu, eu imagino que tu tem aí algum tratamento, aquela espuma, né? Ou uns painéis que tu coloca Sim. E esses painéis, tu tem isso? Eu tenho aqui uns painéis que eu coloquei, porque também, essa sala que eu tô agora, que eu tô trabalhando, ela ainda é uma sala improvisada, né? É um quarto da minha casa, né? Eu peguei esse quarto pra fazer minha sala de mix, e daí eu investi nos painéis. Esses painéis eu comprei do Mercado Livre, cara. Porque, na real, eles funcionam tipo os teus travesseiros, assim. A função deles é diminuir o reverb, né, da sala, assim, os reflexos, né. Mas eu tô com o projeto pronto e, a princípio, no mês que vem eu começo a construir a minha sala valendo, né. Direitinho, eu contratei um engenheiro de áudio pra fazer a sala, um arquiteto pra fazer a parte da obra mesmo. Ah, legal, cara. Não, daí tu vai fazer um negócio, né, do zero, do jeito que assim, manda o figurino. Construindo do zero. Porque rola fazer que nem aqui, rola, dá pra fazer. Mas aí fica aquela coisa de não confiar plenamente no que tu tá ouvindo, sabe? Porque áudio assim é bem louco. Envolve muita física, né? Pode ter uma frequência estacionária dentro da sala, e aí eu fico ouvindo ela e nem sei que eu tô ouvindo. Depois eu vou ouvir em outro lugar, putz, mas... Vamos supor, eu não tenho uma medição aqui da minha sala, mas eu sei que aqui tem 125 Hz, que é um grave bem forte, assim, um médio grave, mas é uma frequência forte, sabe? Ela sobra aqui dentro dessa sala. Então sempre, toda a produção minha tem, ou né, se tiver baixo, bateria que tem essa frequência forte, tem um filtro ali. E ainda no master, lá na saída final, eu boto mais um filtro pra dar uma seguradinha nessa frequência. Só que às vezes eu acabo limando demais ela, tipo tu falou antes do fone, sabe? Aí eu vou ouvir em outro lugar e, mas agora ficou sem presença o negócio. É porque eu limei demais, porque eu não confio na minha sala, sabe? Sim, é foda. Então, esse é um problema que eu espero que termine agora com a construção da sala nova, né? Porque, é chato, sabe? Às vezes tu demora o dobro de tempo pra fazer uma coisa por isso. Mas tu acha, Michael, claro, a gente como profissional, a gente sempre tem um padrão de excelência que a gente quer atingir, né? Mas tu acha que o mercado, por esse tipo de coisa, tu acaba perdendo trabalho, os clientes reclamam, ou isso aí é mais, porque isso é uma coisa tão, eu acho assim que é meio semelhante àquela briga do MP3 e o Wave, né? Tipo, não, pô, é o som do CD e o som do MP3, né? Pô, o MP3, claro, se tu ouvir com atenção, não sei se tu concorda comigo, mas ele perde grave, né? Ele perde um pouco do brilho do som, né? Ou tu acha que não? Ele perde, né? Uma compressão. O profissional de áudio, ele vai perceber, né? Eu boto pra amigos ali MP3 e o Wave, eles não percebem a diferença. Essa diferença tu percebe mais quando tu tá trabalhando com o áudio do que quando tu tá consumindo ele, né? É meio que, se a gente for levar pro mundo da imagem, assim, seria meio que assim, ó, se eu te mandasse uma foto com uma resolução baixa e uma foto com uma resolução alta, boa, e tu tivesse que trabalhar com essas imagens, entende? Com a resolução boa, tu vai ter muito mais possibilidades de fazer um trabalho bom, né? Com a resolução baixa, tu vai te limitar, tu não vai conseguir, sei lá, talvez recortar a imagem ou aplicar filtros e coisas com a mesma precisão, né? Essa é a diferença do Wave para MP3. Uhum. O Wave é o meu áudio com alta resolução, entende? Sim. E o MP3 é baixa resolução, daí tu vai aplicar um filtro ali, ele não vai atuar tão bem quanto no Wave. O MP3 ele come um pouco dos agudos e um pouco dos graves, que é o que a compressão faz, né? O MP3 existe para diminuir o tamanho do arquivo, né? Então ele faz isso, ele lima um pedacinho, não precisa tanta amostra assim, sabe? Vamos diminuir. Daí por isso que o áudio fica diferente, mas no consumo tu não percebe muito, não. Percebe mesmo na hora de trabalhar com ele. E os teus clientes, o nível de exigência dos teus clientes, assim, tipo, pô, Michael, os graves não tá bom aqui, cara. Essa trilha que tu me mandou, rola isso ou, tipo, é mais uma exigência tua, assim? Não, isso é exigência minha, assim, tipo, o que rola às vezes achei que a trilha ficou muito alta, né, podia baixar um pouquinho a trilha, ou ao contrário, a trilha ficou muito escondida, podia subir um pouquinho mais. Esse é o feedback dos clientes, né, com questão de equalização, de frequência e coisa e tal, daí não, aí sou eu mesmo que quero que fique melhor, sabe. E tu costuma trabalhar mais pra agência de propaganda ou pra cliente final, cara? Como é que é, assim, hoje o teu negócio, como é que ele tá posicionado? Cara, eu trabalho para agências de propaganda bastante, mas eu acho que
eu mais trabalho para produtoras de vídeo, né? A demanda vem da agência, vai para produtora de vídeo, a produtora de vídeo vem até mim, sabe? Esse é o caminho. Mas trabalho direto com agências também, aí mais para produção de spot ou de jingles, né? Daí não é tanto vídeo. Um que outro trabalho assim direto com o cliente, mas não muito. Quando é direto com o cliente, normalmente o cliente tem um departamento de marketing, assim, que aí já entende o que precisa e tal, ou normalmente vem o diretor da empresa falar contigo, assim? Porque daí o cara já saca um pouco do nível de exigência desse cliente, né? Sim, depende. Existem as duas situações, assim, uma galera que tem um departamento dentro da empresa, né? Tipo, lojas maiores, assim, de varejo e coisa, daí elas têm, né, um departamento de marketing interno, e essas daí entram em contato direto comigo para produzir material para rádio, por exemplo. Às vezes a galera, tipo, essa semana mesmo eu tô fazendo um orçamento para uma empresa para produção de áudio e é direto com o dono, assim, da empresa, né? Que ele mesmo entrou em contato comigo para ver isso. É mais complicado daí porque o cara, ele sabe o que ele quer, mas é difícil para ele explicar para mim o que ele quer, sabe? Uhum. Que daí, às vezes, tipo, o cara diz, eu quero um jingle. Na verdade, o que ele quer é um spot, saca? Sim, daí já tá passando um monte de informação. Não, preço até sexta-feira, não sei o quê. Não, ele pede um jingle. Daí eu tenho um briefing ali, um questionáriozinho, assim, pra fazer um jingle. Daí eu mando pra ele, daí o cara não entende, mas por que aquele cara quer saber essas coisas, sabe? Normalmente, quando rola essas coisas assim, eu prefiro fazer uma reuniãozinha por Skype, porque daí falando direto com ele eu consigo entender. Porque às vezes por e-mail o cara escreve, ele viu falar alguma vez que no rádio toca jingle, então, eu quero um jingle, sabe? Mas na real ele não sabe o que é um jingle, sabe? O cara acha que é aquilo, mas na verdade não é. Isso rola às vezes até com agências, assim, cara. De eles pedirem uma coisa, mas não é aquilo que eles querem, sabe? A galera não tá muito acostumada, né, com o linguajar. Eu mesmo aí, que eu tô conversando contigo, eu fico meio inseguro. Pô, será que isso aqui é a mesma coisa? Não é, né? E a agência de propaganda, não sei se no caso do áudio, né, mas a agência de propaganda normalmente tá sempre inventando novos termos pra definir coisas que são antigas, né? Pra nomear coisas que são antigas, né? Tá sempre aí. É sempre a mesma coisa, só que cada ano tem um nome diferente. Cada nome tem um estrangeirismo que chegou no Brasil agora. Pra mim foi engraçado que uma vez, logo no começo da produtora, apareceu um orçamento, eu não lembro agora direito, assim, mas no meio do orçamento lá tinha o budget, né? E eu, cara, que porra é essa, velho? Sabe? Budget, velho. Budget. Qual é o teu budget? Isso aí, sabe? Eu, cara, o que eu vou responder pro cara? Não sei o que é isso, né? Aí fui pro Google, né? Claro, Google velho lá, Google descobri velho, que cara. tinha a ver com a verba, né? Com a grana que existia pro negócio. Pra que complicar, né, velho? O pior é que o cara, eu também me lembro assim, isso eu passei em agência de propaganda, budget, que porra é essa, velho? Depois eu me liguei. E é bizarro que, tipo, tu pensa, né, que merda, e depois como fica tão do dia a dia aqueles termos, tu acaba usando, tu começa a utilizar também, né? Tu não escapa do negócio, né? E aí aquilo que tu achava bizarro, tu também já tá usando. Isso aí, exatamente. Mas, Michael, tava falando negócio de cliente, tal, cliente final, agência. Estrategicamente pra ti, pro teu estúdio, tu acha interessante trabalhar com que tipo de cliente? O cliente final ou tu prefere trabalhar mais pra produtora de áudio? O que pra ti, em termos de negócio, tu ambiciona, assim, ter na tua carteira, tipo de cliente, assim? Quero trabalhar com cinema, eu quero trabalhar com o José Padilha, sei lá. Eu não sei, velho, porque isso vai mudando, né? Eu fiz já alguns áudios pra filmes, pra curtas, e é muito legal. É uma experiência bem diferente, bem legal, mas não sei se esse é um mercado que eu quero entrar valendo, assim, porque eu gosto desse desafio de produzir pra publicidade, sabe? Eu acho que meio que é esse caminho que eu tô, assim, trabalhar para as produtoras de vídeo é um caminho bom pra mim, porque eu gosto desse trabalho também, sabe? Eu gosto de fazer áudio pra vídeo, não tanto áudio por áudio pra rádio, assim. Acho legal fazer jingles, né? Mas, spot, eu não sou muito fã de fazer, sabe? Então... Cara, dizem que 2018 é o ano do podcast, Marco. Fazer podcast. Não tem interesse aí, a galera que tá ouvindo aí, vamos produzir podcast com o Michael aí. E aí, Michael, o que tu acha? É legal ou não, será, produzir podcast? Interessante ou não? Tem cara que eu conheço que vive de podcast, só editando podcast, fazendo trilha pra podcast e tal, vinheta. Sim, eu acho legal porque eu acredito muito no potencial do podcast, né? Por exemplo, é o único formato de áudio que eu consumo hoje regularmente, assim, que poderia se comparar à rádio, né? São podcasts, porque rádio mesmo eu não escuto, velho, nenhum programa. Eu sei que tem programas
interessantes, mas não tem paciência pra ouvir naquele horário, tem que ser ali, sabe? Essa é a vantagem do podcast, né? Eu gosto dessa coisa de agora eu quero ouvir, então eu vou lá, dou play e ouço. E eu acho que é legal. Eu só não sei, tipo, pra mim, pensando em empresa, assim, né? Eu não sei se eu produzir podcasts me daria o retorno, sabe? Suficiente. Financeiro pra se sustentar. Isso, porque eu não sei, a galera do podcast, a galera que produz ainda precisa viabilizar mais verba, né? A maioria produz assim, tipo tu, né? Produz na raça. Porque quer produzir, né? E aí o que entrar de grana sempre é bem-vindo, mas vem primeiro a vontade de fazer, né? Depois vem a grana. E aí, tipo, complica um pouco pra mim, né? Podcast é meio que nem banda, né, cara? Aquele negócio. E aí, Michael, vamos fazer um disco aí, Michael, não sei o quê. Daí, mas dá uma baixada nesse valor aí, Michael, porque a banda tá começando agora. Se a gente estourar, depois a gente grava um outro disco valendo e paga tudo. Né? Aquela choradeira, né, de músico. Né? Sim. É isso, tipo, eu acho muito legal, eu tento incentivar, apoiar, eu ouço um monte de podcast. Acho muito bacana, velho. Acho que a galera tem que produzir mais podcast, profissionalizar mais também, o máximo que der sempre. O mais importante é produzir, né? Tem que fazer, porque, cara, é um formato muito legal e é um material muito legal que tem muito futuro. Eu só não sei, assim, pra mim, como produtora, não vejo muito isso sendo um produto principal, entende? Porque ainda, cara, publicidade é muito bom de trabalhar nesse lado financeiro, assim. Tem choradeira também, claro, né? Sempre tem. Mas tem muito mercado, sabe? Tem muita gente fazendo, o fluxo é muito bom, sabe? Pô, e o podcast ele dá uma trabalheira, né, cara? Se eu fizesse sozinho, eu não teria como entregar com a mesma qualidade que a gente entrega toda semana um podcast, não seria viável. Muito podcast que faz aí toda semana é porque eles largam a bruta no ar, né? Sim. O aparelho elétrico não larga mais as brutas no ar desde, sei lá, desde o 3º ou 4º episódio, a gente não larga mais as brutas, a gente edita pra ficar mais gostoso de ouvir, né? O cara que tá do outro lado. E eu fico pensando assim, então, quando tu tá produzindo um áudio visual, o tamanho dele também, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Um podcast tem, às vezes eu já te larguei bruta de 2 horas, né, cara? O movimento que tu fica ali pra limpar o áudio é demorado o negócio, né? Sim, o podcast dá um dia inteiro de trabalho, né? Pois é, e claro que se tu for trabalhar, no caso, imaginando a situação que tu tá trabalhando num audiovisual pra uma agência de propaganda aí pra um cliente, pra uma marca. Tem 10 minutos, 15 minutos. Claro, tu ainda vai ter o negócio de pesquisar trilha, se tiver que fazer trilha composta, né? Tem tudo isso que o podcast não tem, né? Mas eu ainda acho que o podcast dá mais trabalho do que isso, ou não sei. O que tu acha? Não é que dá mais trabalho, é que depende do trabalho, né? Por exemplo, quando eu tenho uma locução off pra colocar num vídeo, uma locução de 30 segundos, isso aí resolve ligeirinho. 1 horinha, 2 horas no máximo e deu, tá pronto. Mas quando é a composição de uma trilha, às vezes é uma semana de trabalho, às vezes é mais. Um jingle, todo o processo, né, de compor, aprovar a letra, fazer melodia, escolher cantor, pesquisar os músicos, né, marcar estúdio, coisa e tal, até entregar, dá uns 15 dias de trabalho valendo, assim, né? Trabalhando todo dia. Mas aí tem verba pra cobrir esses 15 dias, entende? Claro. Essa é a questão, saca? Tipo, a mesma coisa produção de áudio pra vídeo. Demora. O prazo ideal, assim, pra um vídeo de 1 minuto, né? Pra eu produzir o áudio pra ele, seria uns 3 dias de trabalho. Pra eu ter tempo de fazer uma pesquisa, pra eu ter tempo de testar mais do que uma ideia, né? E depois ainda gravar tudo, editar, finalizar o áudio. Eu acho bem pouco tempo, cara. Eu acho eu acho um prazo pouco apertadíssimo, ainda. Cara. Mas isso pra mim é um prazo folgado, assim. Eita, nós. Porque o normal já desencorajamos todo mundo aí que veio até aqui ouvindo o podcast, a galera vai desligar. Não, mas é que essa, na real, é ruim por um lado, mas é aí que tá o desafio, saca? Sim. Aí que a emoção da coisa tá aí. O cara te pede um orçamento, preciso, áudio, assim, assado, as especificações ali, e aí no finalzinho tem a observação, né? O problema é que eu preciso pra amanhã. É isso que dá emoção, sabe? Tem que pensar rápido, tem que resolver rápido. E tu acha que isso aí é reflexo daquilo que a gente já tava falando mais no início do podcast, assim? Tu acha que a galera vai lá pra captar as imagens, os caras vão lá e pegam tudo do bom e do melhor e dão prazo pro cara. Aí, não, o produtor de áudio precisa só de 3 dias pra fazer isso aí. Esguela tudo lá, tira tudo que pode pra produzir imagem. Áudio a gente deixa esse restinho, essa reba de prazo aqui pro cara. Tu acha que é mais ou menos isso aí que rola mesmo? Rola bastante isso. Não é sempre assim, mas rola bastante isso. Porque realmente produzir um vídeo de 1 minuto dá mais trabalho do que produzir um áudio de 1 minuto. Porque
Envolve claro. muitas coisas, locações, Claro. atores, roteiro, né? Tem um monte de coisa. Mas o problema é que as coisas não são pensadas junto, sabe? Deveria já, no momento que começar a produzir o vídeo, já poderia começar a produzir o áudio, porque tem toda uma parte de pesquisa que dá pra fazer tendo só o roteiro na mão, não preciso ter o vídeo pronto. Depois dá para começar a compor ideias, né? Para gravar uma trilha, por exemplo, valendo, eu preciso ter o vídeo pronto, né? Porque eu vou ter os tempos, o andamento da edição, o ritmo dela, né? Eu vou ter que obedecer isso, então eu preciso do vídeo pronto. Mas eu poderia já ir bolando ideias e coisa e tal, e quando chegasse o vídeo, seria mais uma questão de editar qual ideia ficou melhor para aquilo, né? Só que não rola assim, né? Tipo, faz o vídeo primeiro, quando o vídeo tá pronto, ou quase pronto, assim, falta editar umas coisinhas, né? Aí vai pro áudio. E aí é pra amanhã. Aí é emocionante, cara. Que bom que tu gosta, Michael. Que bom que Não, eu gosto, sabe? Eu gosto também quando eu tenho um trabalho que eu tenho prazo, porque o resultado é diferente, cara. O resultado é muito melhor quando tu tem prazo pra fazer. Porque essa parte de pesquisar referência faz diferença, sabe? Quando tu chega no produto final, assim, ele tem uma qualidade superior. Não técnica, não é a mixagem do áudio vai ficar melhor. Não, a mixagem do áudio fica boa nos dois. Mas o desenvolvimento da ideia é melhor quando tu tem esse tempo de maturação, assim, né? De pensar sobre aquilo, de tirar um pouco aquilo da cabeça e depois voltar, sabe? Só que, daí meio que é exigir demais, sabe? A galera... os caras não querem dar toda essa atenção, né? Mas muito também por causa disso que eu falei antes, de ser meio efêmero, assim, o negócio, sabe? Tipo, eles acham que, não precisa, velho. Isso aí vai ficar no ar um mês. Tem isso, né, cara? Tem isso aí. Saca? Mas outra coisa que eu queria te dizer, cara, voltando ali no negócio do cinema, né, que eu sempre vejo o pessoal que produz cinema dando entrevista, né, eu gosto muito de ouvir lá o Trip FM, aí volta e meia o Paulo Lima leva lá algum cineasta ou algum ator, né, a galera que tá envolvida, que tá querendo fazer cinema no Brasil, e o discurso é sempre o mesmo, né, o discurso é sempre aquele assim, fazer cinema no Brasil é coisa de louco, porque não tem verba, porque tu tem que sempre tentar, ou lei de incentivo à cultura, outras coisas assim, né, pra conseguir liberar uma verba boa, pra produzir um negócio com propriedade, né? Porque senão o negócio é muito feito no improviso, né? E muitas vezes eu acho que os atores fazem o negócio porque gostaram do roteiro, porque a ideia é boa, porque o papel é desafiador e não necessariamente porque vão realmente tirar dinheiro daquilo ali, né? Acho que muita gente que resolve fazer cinema no Brasil é por causa do prestígio e da realização profissional, né? Que aquilo ali vai trazer. E aí eu fico pensando assim, porra, né, cara, se os atores consagrados estão ali, né, fazendo esse tipo de coisa, por amor, o que será que sobra pro produtor de áudio de um filme, em termos de verba? Como é que tu enxerga essa situação aí, cara? Aí tem duas frentes, né? Tem a galera lá da Globo Filmes, né? Que lá é profissional, lá tem grana. Claro, não é Hollywood, né? Não tem a verba de Hollywood, mas tem verba, tem grana. Mas daí a Globo Filmes, me desculpa a ignorância, mas daí a Globo Filmes não é aquela E Se Eu Fosse Você, 1 e 2, Tony Ramos e Glória Pires, é aqueles filmeco assim, né? Isso, é isso aí. Eles produzem, a Globo Filmes faz muito filme, que a gente às vezes nem fica sabendo, assim. Mas eles fazem bastante coisa, tem uma qualidade boa, né? Os roteiros que não são, assim, né? Porque é muito baseado em novela, né? Muito no diálogo e pouco na ação da coisa, né? E aí tem a galera independente, que produz muito, cara. Tem muito audiovisual muito bom no Brasil. Só que daí é assim, vai atrás de verba, normalmente dessas leis de incentivo, tem a lei de incentivo audiovisual, tem a Rouanet, tem várias formas, né, de conseguir grana, mas não é fácil, é difícil conseguir, e daí não é tanta grana, sabe? Aí é aquele momento que os caras têm que, é meio malabarista, assim, sabe? Eu quero botar um ator bom no meu filme porque chama atenção, né, o rosto do ator ali, beleza, tem que pagar o cachê dele, foi metade da verba, velho. E aí, sabe? Aí faz o filme como, sabe? Complicado, mas é legal, cara. Eu acho que é uma cena que tá evoluindo bastante, a galera tá produzindo bastante. É que a gente não tem muito acesso a esses filmes, né? Porque eles rodam festivais pelo mundo e a gente acaba nem sabendo disso, mas existe, cara. Pra quem tá no meio, assim, tu percebe que existe um movimento e que existe uma profissionalização, assim,
estão ficando bem legais os filmes, sabe? E a galera, Só por que- ter pouca verba, às vezes tu tem que se virar, né? E fazer o negócio com menos verba e às vezes tu acaba descobrindo técnicas que a grande indústria não usa ainda, né? Sim, no improviso, né? Tu descobre muita coisa legal no aperto, assim, sabe? Tipo um Bruxa de Blair da vida, né? Eu me lembro desse filme, assim, eu não sei se foi essa a intenção dos caras, mas eu me lembro que era um divisor de águas, assim, porra, olha só um filme com Sim. a câmera correndo o tempo inteiro, né? Na floresta e Sim. tal, e foi um filme que foi muito falado, né? Não sei o Sim. quanto que arrecadou, se fez muita grana e tal também, essa daí já foge da minha área aí, né? Mas eu me lembro que aquilo era uma ideia, assim, bem inovadora, né? E dava pra Sim. ser executada com pouca verba, né? Acredito eu. Teve uma produção bem grande, né? Ali a ideia foi mesmo estética, não foi verba o problema. Eles queriam o fazer... formato, né? O formato era diferente. Isso, eles queriam que o formato fosse esse, que claro, acaba barateando um pouco a produção, mas foi uma questão estética, não foi verba o problema. Arrecadou bastante esse filme também, deu, né? Ficou muito famoso, né? Ficou. E depois disso saiu muito filme assim, É. e daí sim, muitos dos que vieram depois dele optaram por esse formato assim, né? Câmera na mão, e era isso, por verba, né? Foi uma porta que se abriu pra galera que tinha pouca verba. Ó, dá pra fazer desse jeito aí, ó. Mas, Michael, eu queria te perguntar uma coisa que acho que é relevante pro nosso papo aí. A gente falou muito de cidade do interior, né? Hoje tu tá em Lajeado, né? No Rio Grande do Sul. Isso. E como é que tu vê isso, cara, pra tua profissão? Impacta em alguma coisa? Tu tá no interior? Tu acha que se tu tivesse numa capital ia ser diferente? Como é que tu enxerga isso aí, a localização? Hoje, tendo internet à mão e podendo se comunicar com a galera, tu acha que tu perde, tu ganha estando no interior? Qual é que é a tua visão? Eu acho que seria diferente na capital, mas não sei se seria melhor. Eu trabalho com bastante gente aqui da região e trabalho bastante para fora também. Fiz trabalhos para São Paulo já, faço bastante coisa para Porto Alegre. Eu acho bom assim, porque eu gosto desse ambiente mais calmo, sabe? Então, pensando que eu também moro nesse lugar onde eu trabalho, eu acho bom, sabe? Eu fico pensando, tu disse que vai fazer aí a tua sala agora, né? Eu fico pensando, o cara Sim. fosse construir uma sala aqui em Porto Alegre. Talvez lá pra Zona Sul de Porto Alegre, por exemplo, ia gastar menos, mas caríssimo aqui, né, cara? Eu fico... Pois é, tem essas coisas, as possibilidades. Pra mim parece que aqui é mais fácil de evoluir, sabe? Pensando nessa parte, né? É mais fácil construir, é mais fácil chegar nos clientes, né? Visitar os clientes, tudo é meio perto, né? E fácil de achar e coisa e tal. Cara, muito dos trabalhos que eu faço, assim, os clientes que me aparecem, eles vêm da internet, né? Então eu tô no interior, mas eu tô na internet. Eu consigo clientes por ali também, sabe? E tu consegue agilizar aquele esquema, né? Tipo, Michael, eu preciso de uma locução assim, assado, não sei o que. Não, peraí, vou encontrar um locutor aqui. O locutor pode estar em São Paulo, pode estar em Porto Alegre, pode estar no interior de Minas Gerais. Ele faz a locução, te manda e tu consegue produzir o negócio. Tudo online, né, cara? Tudo online, né? Eu trabalho com locutores do Brasil inteiro, cara. Todos os cantos, assim. Quase 100% dos locutores do meu banco eu nunca vi, né? A primeira ideia de quem vem a respeito de produção de áudio, pensa assim, o Michael vai lá no estúdio com o locutor e diz, não, tu tá impostando demais a voz, não, diminui um pouco aqui, isso, pronuncia melhor esse S. Não tem isso, o locutor, se ele é profissional, ele já sabe fazer, ele te manda um negócio meio que pronto, digamos assim, mas tu não precisa dessa presença física, da troca ali na hora de dirigir o cara. Não, cara, eu faço uma direção escrita ali no roteiro, né? Mas curtinha, assim, é uma frase, né? Tipo, faz uma locução nesse estilo, né? Quando é um locutor de fora e o material é aqui pro Rio Grande do Sul, daí tem a questão do sotaque, né? Isso que eu fiquei pensando quando tava falando negócio interior de Minas Gerais, eu pensei, vai vir com sotaque mineiro aqui pra Porto Alegre, né? Não, tem um locutor de São Paulo que trabalha bastante comigo, que ele é muito bom, mas as locuções, tipo, de demonstração dele tem um sotaque meio paulista, assim, né? Mas aí, tipo, eu peço pra ele cuidar com isso e, cara, ele me manda e ele passa por gaúcho, velho. Ele é bom, cara, ele consegue fazer, porque São Paulo o R é um pouco diferente, né? O S também, mas ele consegue controlar isso de boa, assim, então é bem tranquilo. Às vezes vem, assim, quando é um texto muito longo, né? Esse tempo ele fez um texto pra mim que tinha 20 minutos. Aí aconteceu no meio, assim, algumas palavras rolavam o sotaquezinho, né? E daí eu fui e marquei só aquelas palavras e ele regravou só aquelas frases de novo pra ficar tudo certinho. Mas tudo online, tudo bem fácil, assim, bem rápido. Legal. Isso aí, Michael. Vamos chamar a rodada final aí. Antes de chamar a rodada final,
final, preciso te convidar, ilustre ouvinte, para ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente fala de empreendedorismo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o Aparelho Elétrico. Você pode apoiar a partir de R$1 por mês, mas contribuindo com 5 por mês, você tem acesso, além de outras regalias, ao nosso grupo secreto no Facebook, meu jovem. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Isso aí, Maicon. Pô, cara, vou passar a palavra pra ti aí, se quiser dar uma incentivada a mais na galera a ser produtor de áudio, assim como tu, ou se tu quiser espantar a concorrência, fica à vontade aí, e também deixa teus links aí, o link da Tomate Cereja, o que mais tu quiser promover pra galera conhecer mais aí. Vai firme, tudo contigo, cara. Cara, então, acho que vale a pena investir em áudio, na galera que quer trabalhar com isso, né? Tem que gostar, investir tempo pra aprender, tem que estar sempre aprendendo coisas novas, mas vale a pena, tem muito mercado, tanto pra produção de publicidade quanto pra produção musical, tem muita banda gravando e precisando de gente pra produzir. O mercado tem, é só se profissionalizar, né? Tentar sempre o melhor resultado, assim, que dá certo. Precisa um investimento, às vezes, um pouco alto, né? Outras carreiras, assim, tendo um computador bom já tá valendo, né? Para áudio tu tem que ter mais coisas. Mas vale a pena, e são coisas que tu vai comprando devagar, vai montando devagar, não vai montar do dia pra noite, né? E é isso, cara, acho que tem que fazer, velho. Eu vejo os amigos músicos, né, cara, tudo meio que migram pra esse lado. Ou alguém abandona o negócio de vez do áudio e vai fazer, sei lá, concurso público, ou o cara cai nessa, né? Quem realmente é apaixonado por música fica ali, vai pra esse negócio de produção de áudio, né? Ou vai pra... Tu tá bem localizado no negócio da propaganda, mas tem uma galera que vai mais produzir banda mesmo, né? Daí isso. Cobra pra produzir uma música, pra produzir um disco. E eu acho que acolhe muito quem é músico aí, né? Meio frustrado com a carreira, porque no campo da produção de áudio, tu consegue essa verba que vem do mercado da propaganda, da publicidade ainda, Sim. que eu acho que é o que faz muita coisa girar, muito negócio girar ainda, né, cara? É que tem muitas possibilidades, né? Tu, trabalhando com áudio, tu pode fazer muita coisa, além de ser músico, sabe? Porque realmente ser músico hoje, tá complicado, né? Pra tu ganhar grana só tocando é muito difícil, né? Mas a galera que é músico, assim, tem muita gente dá aula, que tira uma graninha. Se tu migrar pra essa parte da produção, tem isso, tem publicidade, tem cinema, tem produção de banda mesmo, que daí tu tem que montar um estúdio, ou não, né? Daqui a pouco tu só faz a parte de produção, contrata um estúdio, também rola. A questão é achar um foco e se dedicar àquilo, né? O site é tomatecerejaprodutora.com e tem o Face também, que é Tomate Cereja Produtora. Show de bola, meu velho. Era isso, então? Era isso. Muito obrigado aí pela presença e a gente vai se falando, meu velho. Abração aí. Valeu, cara. E esse, então, foi o episódio número 48 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Qual a maior dificuldade que você encontra hoje como produtor de áudio? Conta pra gente nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então, fica aí. Interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. E seja da Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso, um abraço e até mais! Normalmente quem vai investir no equipamento de áudio tá esperando um resultado diferenciado, assim, né? Não é a mesma coisa que comprar uma TV, sabe? E os caras te dão um suporte de como se tivesse comprado uma TV, sabe? Não tá ligando a TV? Pois é, velho. Fazer o quê, né? Não tá ligando. É aquele negócio, eu tô procurando esse equipamento que tem... Tu sabe se esse equipamento aqui tem X, né? Uma função particular lá. Esse aqui tem X. Ô, fulaninho! Esse aqui tem X? É assim. Não, mas dá uma olhadinha na caixa aí. Porra, cara. É. Que isso, velho? É bem assim. Alô? Fala, garoto. Voltamos à programação normal?
Olha, eu acho, vamos ver. Eu tava começando a ficar preocupado aqui, cara. É, né? Eu também. Cara, Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem aí? tranquilo, cara. Inclusive, já botei pra gravar. Já tá tudo gravado isso aqui. Tá. Quando às vezes eu assisto a reprise, olha, né? O velho falando. Tá tocando um alarme aí, né? Tocou o carrinho, velho.